Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil e a todos que vai me assistir com exclusividade. Desde já vou deixar ciente que esta gravação vai durar de 10 a 15 minutos. Vai ser uma aula que eu irei dar. Uma das aulas que eu dei durante o ano, onde as pessoas nos grupos de WhatsApp, meio de comunicação social, mandaram mensagem para mim, gostaram dessa aula e eu vou reprisar resumidamente aqui agora. Eu vou postar esse resumo dessa minha aula no meu canal do YouTube, Handley Gaúcho. Vai estar postado lá. Se você quiser, você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, porque eu posto reportagens lá nesse meu canal do YouTube, posto minhas aulas e posto discursos também que eu falo de todos os temas. E no grupo também do Facebook. O grupo é Reportagem e Aulas de Tricolindo, que sou eu, Handley, no caso. Handley Tricolindo, no caso. No decorrer da descrição eu irei colocar tudo direitinho, o grupo do Facebook, irei colocar também o canal do YouTube, como eu já falei aqui. Vamos à aula de hoje? Presta bem atenção nessa aula. Do crime do exercício ilegal da profissão. Cara, para você que é empresário, para você que é comerciante, você que é gerente de uma empresa, ou você que vai seguir a carreira de advocacia, a carreira do judiciário, a carreira de técnico penal, assistente, enfim, você que vai seguir a carreira policial, ou você que não vai seguir nenhum tipo dessas carreiras que eu citei, mas quer saber o que é andar na legalidade numa profissão. Exercício legal da profissão. Agora eu vou começar a aula. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições que por lei está subordinada o seu exercício. Presta bem atenção. Por que eu estou falando isso? Esse ano de 2021, não vou citar nome de ninguém, mas eu vi alguns casos de pessoas assim que trabalham com identificação, mas quem trabalha com essas pessoas, ou essa pessoa que é identificada, bota outras pessoas para trabalhar, trabalha sem identificação. Ou seja, é o crime de exercício ilegal da profissão. Por que é o crime de exercício ilegal da profissão? É quando a pessoa exerce uma profissão sem preencher as condições que é subordinado por lei o seu exercício. Vou dar um exemplo. Um cara pra ele, igual eu, vou dar um exemplo aqui. Pra mim, pra ir pra televisão, pra mim falar de leis, pra mim participar de programas e tudo, tem a carteirinha. Tô usando de exemplo aqui. Não tem? Um exemplo. Pra pessoa dar uma aula de lei, ela tem que ter um curso para poder exercer essa função. Então o que acontece? Só que existem outras formas também da pessoa exercer uma função ilegalmente profissional. Como assim? Aquela pessoa que muitas vezes ela estudou, ela se qualificou, ela tem autonomia por lei para ela exercer aquela função profissional dela, mas aí ela comete uma infração penal. Se ela é de um órgão público, vamos dar um exemplo, é instaurado um inquérito administrativo disciplinar. Vou dar um exemplo aqui de um policial. Um policial, para ele exercer a função na rua, ele tem que estar fardado. Ele tem que estar fardado, ele tem que mostrar a funcional dele de policial, ou seja, ele tem que exercer a função legalmente, ele tem que ser subordinado ao exercício legal, ou seja, ele tem que ter identificação, ele tem que ter identidade. Mas vamos supor, mesmo o policial tendo a identificação, se ele comete um abuso de autoridade na rua e ele é afastado de trabalhar na rua, aí ele fica só dentro da corporação. Estou dando um exemplo aqui. Ou seja, o que vai acontecer? Se o tempo que ele foi ali instaurado o inquérito disciplinar, ele está de castigo e não pode trabalhar na rua mais, só dentro da corporação, e se ele trabalha nas ruas, ele vai estar cometendo o exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque ele não tem legalidade naquele momento para estar exercendo aquela profissão. É a mesma coisa de carreiras jurídicas ou carreiras de advocacia. Se um advogado comete um crime, mesmo ele tendo a OAB,
mesmo ele tendo passado, se ele andar na disciplina, ele tá podendo exercer a função dele legal, tudo direitinho. Mas se ele comete um crime, o advogado tem a carteira da OAB suspensa, ou muitas vezes o advogado ele fica privado e restrito de fazer certas coisas. Se ele fazer essas coisas tomando um castigo jurídico que a lei brasileira manda, ele vai estar cometendo o exercício ilegal da profissão. Então o que eu quero falar para vocês? Gente, anda na legalidade. Esse ano de 2021 eu dei alguns exemplos aqui. Eu vi algumas pessoas trabalhar sem identificação. É igual emissora de televisão. Eu também tenho um curso de jornalismo. Eu também sou formado em jornalismo. Jornalismo ele tem que ter documentação que prova que ele é repórter, que prova que ele é jornalista. Aí me desculpa, eu não vou citar nome de ninguém. Aí tem uns caras aí que eu não vou nem citar nome, que eles ficam em rádio, televisão, metendo pau em meliante. Entendeu? Mas aí, muitas vezes, eles trabalham sem identificação ou botam a pessoa para trabalhar sem contrato, sem identificação, sem crachá, sem ADRT, que é um documento legal que o jornalista tem que ter. O que vai acontecer? É o exercício legal da profissão. Adianta uma pessoa dessa queimar o meliante, queimar o delinquente num serviço de imprensa? Em outras palavras, tá sendo meliante do mesmo jeito, só muda a diferença do crime, que o meliante da rua comete uma infração penal, tráfico, furto, roubo, e esse que muitas vezes queima o meliante, que trabalha sem identificação, não tem documentação, não tem legalidade por lei para estar trabalhando daquele jeito, o que acontece? Tá cometendo um crime de exercício ilegal da profissão, ou seja, é meliante como outro meliante, só muda o crime. Cara, e tem a mesma coisa para a televisão. Tem pessoa que quer botar as pessoas ali para fechar propaganda publicitária. Como é que, um exemplo, uma pessoa vai chegar numa empresa grande, vai chegar num comércio grande para fechar um comercial, uma propaganda? Se ela não tiver o contrato, como fala por lei que a pessoa tem que ter, além do contrato, a pessoa também ela tem que ter identificação, uma camisa, um crachá, um cadastro, um registro do local que ela trabalha, para ela falar o nome daquela empresa. Por quê? Porque se uma pessoa chega para fechar uma propaganda publicitária ou um comercial sem identificação, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Muitas vezes o comerciante, o empresário, o dono da empresa, o gerente dele ou quem está responsável no momento, pode alegar, ligar para a polícia e falar, não, vê uns caras que querendo fechar um comercial, alegando que trabalha para tal empresa, tal lugar, mas sem crachá, sem identificação, sem documentação, sem nenhuma camisa da empresa. Aí a polícia vai entender o que é a justiça como tentativa de estelionato, de extorsão e o crime também de charlatanismo. Sabe por que eu estou falando isso para você, gente? A gente tem que andar na legalidade. O que é andar na legalidade? Você pode ver que toda profissão legal, toda empresa legal, como eu falei para empresário lá no começo, para ele uma empresa legalizada é aquela que a pessoa tem CNPJ, é tudo regularizado, é tudo legalizado dentro da lei brasileira. Entendeu? Isso que é o exercício legal da profissão. O que é o exercício legal da profissão? A pessoa montou uma empresa sem CNPJ, ou muitas vezes o exercício legal da profissão tem uma empresa com CNPJ, mas já sonega o imposto. Já é o exercício legal da profissão. É a mesma coisa de um repórter policial for fazer uma reportagem, chegar num policial, eu quero fazer a reportagem desse crime. E se o policial fala, cadê o seu documento que prova que você tem autonomia para exercer essa função? Se o jornalista ou o repórter tiver ali na hora a DRT, tiver ali na hora o nome da emissora, da rádio ou da imprensa que ele trabalha, já é uma identificação. Tiver uma ficha, já é uma identificação. Uma ficha na empresa da imprensa que ele trabalha, já é uma identificação. Mas se chegar a falar só de boca, a pessoa começar a trabalhar dessa forma, ou seja, sem identificação, sem documento, sem camisa, sem crachá, é exercício ilegal da profissão. Sabe onde é que eu quero chegar com isso? Muitas pessoas pediram para mim resumir um pouco dessa aula. É a última aula do ano, uma das últimas aulas que eu dei, desculpa.
Eu tô resumindo agora para você de qualquer meio de comunicação social assistir. Gente, até serviço voluntário vocês veem que as pessoas têm camisa, têm crachá e tem uma ficha que ela faz para poder exercer aquela função profissional, aquela função trabalhista. Então, até o serviço, se ele é voluntário ou se ele é remunerado, entendeu? Seja de iniciativa privada ou servidor público, órgão público, enfim, tudo tem que ter identificação. Vamos dar um exemplo? Todo mundo que está me assistindo agora, até você, que é doutor, que é doutora, muitas vezes vai fazer compra no mercado. Você vê que até pessoa que trabalha nos lugares mais simples, não desmerecendo, toda profissão é digna, não sendo ilícito, nada ilícito é digno. Você vê que a pessoa tem camisa da empresa, tem crachá, tem contrato, tem registro e tem tudo. Sabe onde é que eu quero chegar para vocês? Se alguém um dia te chamar para trabalhar, se alguém um dia te chamar para exercer uma função, fechar uma parceria profissional, querer que tu trabalhe para ele ou ela profissionalmente, sem identificação, não vai. Porque talvez você fale assim, eu não sabia disso, tá sabendo agora. Porque essa pessoa que bota a pessoa para trabalhar sem contrato, ou sem carteira assinada, ou muitas vezes ali sem identificação, sem crachá, sem uma camiseta, sem nada, isso é crime. Exercício ilegal da profissão. E um exemplo, agora se a pessoa te chama para trabalhar, um exemplo, ficha tua carteira, faz um contrato, em outras palavras, ela dá a documentação, faz o seu crachá, pede para você se qualificar, se formar em nível superior, doutorado ou mestrado, se for preciso, entendeu? Tirar o documento que for, isso sim é exercício legal da profissão. É andar dentro da legalidade. Desculpa, gente. Perdão, amigo telespectador. E quais são as penas para esse tipo de crime? Eu sei de qual, mas vou falar para vocês aqui, ó. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Aí a pessoa fala bem assim, o exercício legal da profissão é só de uma pena de 15 dias, né? Uma pena simples de 15 dias a 3 meses? Mas só da pessoa ficar um dia com a liberdade dela restrita, deve ser ruim. Agora imagine aquela pessoa ali que muitas vezes fala, só vou ficar 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, além disso pagar a multa. Mas pensa, o nome da pessoa suja, dependendo da carreira profissional que ela for seguir, essa pena que ela tem no exercício legal da profissão, se pedir nada consta, criminal, assim, da vida pregressa da pessoa, a pessoa não é convocada, a pessoa não é ali chamada para trabalhar, ou ela perde a vaga de emprego, dependendo do concurso também, e fora que se a pessoa viajar, ter que fazer alguma coisa, dependendo do lugar, ela tem que dar satisfação para a justiça. Então essa foi uma das melhores aulas que eu dei esse ano, e eu estou resumindo ela aqui agora. Pessoas do grupo do WhatsApp, compartilha, pessoas que assistem minhas aulas, virtual, online, presencial, enfim. Eu tô mandando essa aula aí para vocês, o resumo que vocês pediram no Facebook, no WhatsApp e tudo. Exercício legal da profissão. Anda sempre identificado, caracterizado, ande sempre na legalidade. Nunca trabalhe, nunca exerça uma função. Se pedir qualificação e você não tiver. Se uma pessoa te chamar para trabalhar e não tiver contrato, carteira assinada ou crachá, se a pessoa fizer isso, não vai, porque você vai estar andando na legalidade, está sendo um cúmplice desses meliantes que comete o crime de exercício ilegal da profissão. Agora, tem crachá, tem qualificação, tem contrato, tem carteira assinada, tem tudo dentro da lei, aí você vai estar andando na legalidade. Compartilhe para o máximo possível que você puder essa minha aula, e principalmente para quem quer seguir carreiras policiais, carreira de advocacia, carreira de direito, carreira vamos supor assim, do jurídico, como eu já falei aqui também, e para quem quer saber o que é certo e o que é errado dentro de uma empresa e no convívio social. Para concluir, como eu falei lá no começo, um empresário, um comerciante, quando ele vai chamar alguém para trabalhar na legalidade, ele pega documento, pega contrato, fecha contrato, assina carteira, dá identificação, dá camiseta, é tudo na legalidade. Caso contrário, sai fora que é furada, que essa pessoa
infelizmente, por lei, está sendo humilhante. Fala assim, mas no Brasil a pessoa tem direito de pensar, achar o que ela quiser. Pode falar o que quiser, mas não adianta questionar o inquestionável, porque acima de tudo, o que manda é a lei. Tudo que eu falei aqui é dentro da lei. Valeu Brasília, valeu mundo. Feliz 2022. Tchau, tchau.